Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos mais uma vez, reúna a sua família, pega a sua Bíblia aí, por favor, e vamos continuar lendo Jesus através dos 4 evangelhos como se fosse um só. Vamos continuar lá em João 8, a partir do verso 37, onde Jesus disse para os fariseus, escribas e todos que estavam próximos dele, que se de fato o Filho vos libertasse, eles seriam livres. Ou seja, liberdade só através da verdade que é Jesus. Você não tem como acessar Deus por si só. Você só acessa Deus por meio da cruz, por meio de Cristo, que é a verdade, a palavra encarnada. Nesse momento em que se trata de liberdade, os judeus ficam assim assustados, porque eles se viram na situação de escravos. E Jesus reconhece isso, e Jesus fala: bem sei que sois descendência de Abraão. Geneticamente vocês descendem de Abraão, a história mostra isso. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ou seja, vocês só são descendentes de Abraão segundo a carne, mas não descendem de Abraão espiritualmente, porque não estão agindo como Abraão, porque a palavra de Deus estava em Abraão, porque Abraão ouviu a voz e praticou e obedeceu. E assim eles não estavam fazendo, porque o coração deles queria fazer justamente aquilo que Abraão e Deus não faria, que era matar o filho. Eu falo dessas coisas que vi junto de meu pai, porém vós fazeis o que viste em vosso pai. Ou seja, Jesus diz: eu estou praticando o que eu vi do meu pai. E eu, por obedecê-lo, eu pratico. Eu estou trazendo os céus para a terra. Vocês estão tentando fazer aquilo que é vontade do vosso pai, que é o diabo, que é matar, roubar e destruir. Nesse momento, diz o verso 39, então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Aí o diálogo fica mais estremecido, hostil. As acusações se tornam fortes, no sentido de que já não há mais assim, não é um diálogo assim que está nas raias da reflexão por parte dos judeus. Eles não entendiam a linguagem de Jesus. Mas Jesus afirma: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Diz o verso 41, vós fazeis as obras de vosso pai, que no caso aqui Jesus se refere ao diabo. Disseram-lhe então eles: nós não somos bastardos, nós não somos filhos sem pai nessa terra, nós temos um pai que é Deus. E aí, de fato, eles têm isso entranhado neles. O judeu crê na história deles. Os judeus conhecem a história deles e estava entranhado. O problema do judeu, nesse instante dos judeus, é que eles não enxergavam Deus em Cristo. Eles olhavam para Jesus e não conseguiam tirar o véu da letra de cima para conseguir continuar crendo em Jesus. Então aí diz o verso 42, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, nesse momento, Jesus volta a explicar: vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês amariam o que de Deus vem, que sou eu, Jesus. Eu vim de lá. Eu trouxe o padrão dos céus para a terra. Eu trouxe o reino de Deus para a terra. Eu estou aqui, fazendo coisas que nenhum outro fez ou fará. E vocês demoram a reconhecer que eu vim de Deus. E isso vocês demoram a reconhecer porque o coração de vocês está duro. A alma está cheia de camadas de escravidão, de cultura de vocês, da história de vocês, e não param para reflexão. Aí Jesus afirma no verso 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus vai e fala diretamente para eles:
Vocês são filhos do diabo. Não porque o diabo estivesse incorporando algum deles, mas porque os intentos deles eram os mesmos intentos do diabo. Os desejos malignos que pairavam no coração deles de matar Jesus eram os mesmos intentos do diabo. Então o diabo não precisa entrar em uma pessoa, incorporar como faz por aí para matar uma pessoa. Basta que o diabo coloque no coração dessa pessoa os seus desígnios: matar, roubar e destruir. E esse momento da terra que nós estamos vivendo precisa de reflexão, principalmente daqueles que se dizem evangélicos cristãos, porque nós estamos vivendo um tempo de fake news, de mentiras, onde quem vence é quem mente mais, onde quem prospera é quem espalha mais a mentira. E está todo mundo encaminhando mentiras como se fossem verdades. Ou seja, todo mundo alimentando o diabo, não estão alimentando Deus. Então esse momento, você que é reflexivo, que quer viver com os olhos em Jesus, por favor, não encaminhe nada, não repasse nada, sem que você confira tudo e analise tudo, para ver se é conforme a verdade, se é conforme o Evangelho, e se de fato é assim que você crer. Aí sim, sendo, encaminhe, porque vai gerar vida no outro, não vai gerar morte na terra. E o mundo está morrendo por falta de verdade, de amor, de justiça. Então Jesus está dizendo isso, porque o diabo é o pai da mentira. E vale também para mim, para você e para qualquer um. Nunca ponha o seu pé no chão da mentira. Todo mundo que cria sua existência em cima de mentiras, um dia ruirá, cairá. Porque o pai disso chama-se Satanás, o diabo. Mas porque eu digo a verdade, não me credes, verso 45. Mas porque eu estou falando a verdade, vocês não estão querendo crer, porque vocês acostumaram a crer na verdade, o coração tem endurecido, a mente está cauterizada. Quem dentre vós me convence de pecado? Qual o pecado que eu cometi para vocês quererem me matar? O que eu fiz de errado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Porque demoram a entender, compreender as escrituras, o que de mim está escrito. Verso 47, olha: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aqui é importante nós entendermos isso. É porque nós somos criados numa sociedade, herdamos uma cultura de que basta dizer eu creio em Deus, eu creio em Deus. Como se crer em Deus fosse simplesmente assim abrir a boca. Crer em Deus, os demônios creem. Mas o cara que crê em Deus é também o cara que ama a Deus, que vive o Evangelho, que vive a palavra. Eu só sou de Deus quando eu dou ouvido e dou razão à palavra de Deus, que é Jesus, o verbo que se fez carne. Ou seja, quem me guia não é Moisés, não é Alá, não é Buda, não é religião, quem me guia é Jesus. Ele é a palavra. Então quem é de Deus escuta a palavra de Deus, que é Jesus. Responderam-lhe, pois, então, os judeus e lhe disseram, verso 48, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? E aí Jesus aqui usa o termo pejorativo samaritano, porque os samaritanos eram irmãos deles, descendentes de Abraão também, de Jacó. As 10 tribos que se dividem e vão para a região norte, e Samaria, Betel e outros lugares eram os lugares da adoração. Então para eles o samaritano era o pervertido, era o cão, era aquele que se diluiu geneticamente, espiritualmente, se perdeu. É um termo pejorativo. E falar que Jesus tem demônio ainda é pior. É uma blasfêmia. E o que Jesus diz, não tem perdão. Porque vocês estão vendo tudo, estão sabendo de tudo, mas no coração estão negando voluntariamente, deliberadamente. É o pecado que não tem cura. É não crer em Jesus. É o pecado para a morte. É desviar da cruz, é desviar-se de Jesus. Replicou-lhe Jesus, verso 49, eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há pessoas que a busquem e julguem. O mundo está cheio de gente buscando suas próprias glórias. Esse é o momento do narcisismo, da estética, do estereótipo. Está todo mundo jogando para fora. Ninguém quer olhar para dentro e curar o coração, melhorar o coração. O povo quer melhorar a terra através de imagem, de performance. Não, a gente melhora a terra é melhorando o coração da gente, é sendo mais gente, sendo mais homem, mais cheio de Deus, mais humano. É assim que é.
No verso 51, Jesus continua dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, se alguém guardar, e guardar aqui não é depositar na memória, não é guardar no HD, não é decorá-la, não é ficar recitando. Guardar aqui é praticar Jesus, é praticar a palavra. Então, esse é um outro engodo que as religiões fizeram ao longo do tempo. Falar para mim, para você, gerando em nós uma falsa segurança de que se nós estivermos dentro de uma religião, ali batizarmos, ali permanecermos, fazermos algumas obras sociais, nós estamos salvos. Como se Deus quisesse isso. Não, guardar Jesus é praticar Jesus. É viver a palavra dele integralmente, assim como Jesus estava vivendo a palavra de Deus. Ele veio à terra, ele não somente estava pregando o reino de Deus, ele estava vivendo o reino de Deus em amor, em verdade, em justiça. Ele não estava se barganhando com ninguém. Mas aí Jesus diz: quem vive assim não morre, é eterno. A morte não nos alcança, não nos alcança, não nos alcança. Agora, quem vive sem Jesus, morrendo, morrerás. Mas quem anda no amor, na verdade, na justiça, vivendo conforme a palavra, morrendo, viverás. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, não tem limites, a sepultura não nos detém. Mas os olhos deles ainda estavam presos na questão terrena, principalmente os saduceus. A vida não passava da sepultura. Eles não enxergavam para além do horizonte. Hoje eu já sei, até a ciência já sabe. Eu estou morrendo aqui no corpo, mas a minha consciência permanece. E o que me faz viver eternamente é justamente a prática do evangelho, a prática do que é bem. Tudo que se faz em amor entra para os portões eternos. A morte física, então, é só uma porta dimensional para quem anda em Jesus. Então, disseram-lhes os judeus: agora que estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas morreram. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra não morrerá, não provará a morte eternamente. Então, prova o que eu estou dizendo. Eles estavam entendendo apenas da morte física, de ir para a sepultura, e Jesus está dizendo que é para além disso, é para além da sepultura. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te faz ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai, é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. E dizeis que é o vosso Deus só da boca para fora. Entretanto, vós não o tendes conhecido. E por que não conheceu Jesus? Porque não viveu o amor. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então o conhecimento não é um conhecimento religioso, teórico. Não, o conhecimento é prática, é vida, é viver no amor. Quem conhece Deus de fato vive eternamente. Não para na sepultura. Ou seja, amados, aqui chega o momento de que, para mim viver Deus na terra, eu tenho que crer, eu tenho que me jogar, eu tenho que ir para a loucura da fé e entender que é justamente essa fé que me põe no caminho da vida. Respondeu, verso 55, Jesus diz assim: entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço, porque eu trouxe o reino e estou praticando. Por que eu conheço o Pai? Porque eu estou fazendo justamente o que o Pai me manda fazer. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. E vocês estão sendo mentirosos, porque vocês dizem que são de Deus, mas faz tudo o que Deus não mandou fazer. Mas eu conheço e guardo a sua palavra e pratico. Ela está sendo externada aqui, a tua palavra. Abraão, vosso pai, de quem vocês dizem ser descendentes e que de fato carnalmente são, ninguém está negando isso. Mas na prática vocês não têm nada de Abraão. Alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ou seja, Abraão transcendeu em fé. Porque Abraão, quando pega o filho, vai para o monte Moriá, Deus proverá, Deus proverá, Deus vê com antecedência. Abraão foi crendo que ainda que ele imolasse o filho, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Ou seja, a fé de Abraão era muito mais que eles. E Abraão creu em Deus muito antes de qualquer lei escrita. Então eles não tinham nada a ver com Abraão, porque aquele que ouve Deus, que crê em Deus, ele traz isso para fora. Por que Abraão creu em Deus? Porque Abraão praticou Deus na terra.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Então, de fato, a linguagem de Jesus era difícil de entender para eles, porque eles estavam endurecidos. Eles olhavam a vida só com o olhar da história deles, e esqueceram de enxergar, de analisar Abraão. Entender que se eu de fato ouço a palavra de Deus, ouço a voz, eu tenho que me jogar, eu tenho que crer, eu tenho que peregrinar e andar. Eu tenho que saber que a vida não acaba na sepultura, que a minha vida não é medida pelos meus 70, 80 anos, não. Eu sou eterno em Cristo. E se eu quiser viver essa eternidade com Deus, eu tenho que praticar a palavra de Deus. É por isso que Jesus responde no verso 58. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está aqui, filho de Maria. O Cristo que está aqui, encarnado-lhe no ventre e vindo ao mundo, ele é eterno. Ou seja, Deus é. Jesus é antes de todas as coisas. Jesus não tem passado, Jesus não tem futuro, Jesus não tem presente. Jesus é aquele em quem Abraão existiu, estava vivo. Moisés estava vivo nele, os profetas vivos nele. Moisés, os profetas, todos estão vivos em Jesus. O Cristo eterno que está aqui. Deus não precisa existir para ser Deus. Deus é. Eu sim nasço. Tenho o passado, tenho o presente, tenho o futuro. Deus não. Deus é aquele em quem nós, qualquer molécula, qualquer vírus, qualquer coisa existe e acontece nele. Então, portanto, não temas. Deus está no controle de tudo. Deus está vendo tudo. A crise, a morte do filho dele na cruz, as catástrofes da história, os holocaustos, os martírios, as perseguições. Deus viu tudo. O problema não é morte. O problema não é a morte. É como estamos vivendo. O problema é que uns estão vivendo para a morte, outros estão vivendo para a eternidade. O que você quer? Nesse momento, pegarem pedras para atirarem nele, matarem-no contra Moisés, contra Abraão, contra tudo. Provando de fato o que Jesus quis dizer anteriormente. Eles já tinham no coração instalados os desejos do diabo. Por isso se tornaram filhos do diabo, filhos do ódio e da morte. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo porque não era hora. Vamos orar nesse instante. Aquieta o seu coração, ainda nesse momento de isolamento. Aquieta. É em tempos difíceis assim que experimentamos os milagres de Deus. Descanse no amor. Deus está aí na sua casa, na sua vida. Deus está vendo tudo, está sentado no trono. Não tem crise na terra acontecendo sem que Deus não saiba. E todos estão debaixo das mãos do Senhor. Então o problema agora não é a crise, é como que eu vou enfrentar a crise. Deus abençoe a minha vida, a minha casa, os meus que estão longe. Abençoe os nossos pais. Permita que nenhum dos nossos se perca nessa terra. Aquieta o coração de cada mãe, de cada pai, de cada família nesse instante. Pacifica, Deus. E olha para a terra, para as nações. Olha para aqueles que estão às margens. Aqueles que são indefesos. Deus faz justiça e julga a causa deles. Olha para os líderes das nossas nações. As mentes que estão maquinando o mal. Que estão tirando proveito para se enriquecerem. Oh Deus, para controlarem o mundo. Oh Deus, visita e faz justiça. Abençoe a nossa nação. Abençoe o nosso povo. Una-nos em torno da verdade. Levanta, Pai, os teus filhos, os pastores do Senhor, os evangelistas, os missionários do Senhor, aqueles que não se dobraram diante de Mamon, diante de Baal, diante deste mundo, diante da política, das bestas deste mundo, aqueles que ainda vivem nas pegadas de Jesus. Levanta-nos para salgar a terra, para matar a fome da terra, porque nós somos o pão do Senhor nessa terra. Ajuda-nos, Pai, e cura-nos. E faz um milagre a cada dia nas nossas casas. É assim que nós oramos gratos por tudo, Deus, por tudo. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos.